herói. Qualquer pessoa admirada por coragem, nobreza ou feitos, especialmente em guerra. Qualquer pessoa admirada por qualidades ou conquistas e considerada um ideal ou modelo. Eles se destacam quando necessário. Eles enfrentam o desafio. Eles nos inspiram. Eles são heróis. Charles C. Rogers, nascido na Virgínia Ocidental, 1929. General de divisão aposentado, Exército dos Estados Unidos. Agora é ministro batista trabalhando com tropas americanas na Alemanha. Um homem movido por sua fé e pelo senso de responsabilidade de buscar a excelência. 1968, Halloween no Vietnã. Os norte-vietnamitas lançam um ataque furioso contra a base de fogo Rogers, perto da fronteira com o Camboja. A batalha dura a noite toda e vai até o amanhecer. Rogers reúne suas tropas e dirige a defesa, repelindo ataques em ondas humanas. Ele é ferido novamente, ferido uma terceira vez. Finalmente, o inimigo recua. Rogers receberá a medalha de honra do Congresso. Tenente Coronel Charles C. Rogers, da Artilharia de Campanha do Exército dos Estados Unidos, enquanto servia como comandante do 1º Batalhão, 5ª Artilharia, 1ª Infantaria. Ter toda a minha família lá me deixou muito feliz. Minha mãe e meu pai estavam muito felizes. Eles sempre tiveram grandes expectativas em relação a mim durante toda a minha vida, e isso tornou as coisas difíceis para mim. Tudo o que eu fazia, e digo isso com muita sinceridade também, no ensino médio e na faculdade, no ensino médio, eu jogava futebol americano E basquete e outros tipos de esporte. Sempre quis orgulhar minha mãe e meu pai. Eu era bom aluno e minhas notas eram quase todas A. Me esforcei muito para deixá-los orgulhosos de mim, mas percebi cedo que o Senhor tinha me dado muita habilidade, muito talento, e uma coisa a qual eu era super sensível era corresponder ao nível de habilidade que o Senhor tinha me dado. A coragem destemida e o heroísmo do Coronel Rogers inspiraram os defensores da base de apoio de fogo a alcançar níveis de bravura para derrotar uma força inimiga determinada e numericamente superior. Mas acho que fiquei bastante abatido por causa dos meus pensamentos e lembranças do que tinha acontecido e do que aquela medalha significava. Ela significava a vida e o ferimento de várias pessoas. Charles Rogers e sua unidade de artilharia integravam a divisão de infantaria do Exército dos Estados Unidos, conhecida como Big Red One. A divisão iniciou um grande ataque contra os norte-vietnamitas e o Viet Cong no outono de 1968, com o objetivo de impedir o inimigo de atacar a capital do Vietnã do Sul, Saigon. Este documentário do Exército dos Estados Unidos relatou a ação. O objetivo dessas campanhas agressivas era destruir o potencial de guerra do inimigo em grande escala, matar suas tropas, destruir seus acampamentos base e depósitos de suprimentos, interditar suas rotas de abastecimento e seus caminhos de infiltração e retirada. Havia contato frequente com o inimigo enquanto forças poderosas avançavam para o norte, executando a fase 2 da Operação Vitória Certa. A resistência do Viet Cong era forte e houve combates intensos enquanto os soldados da 1ª Divisão realizavam várias ações de desarticulação, destruindo acampamentos inimigos e bunkers fortemente construídos com fogo intenso apoiado pela artilharia. Destacaram-se vários confrontos com tropas da 1ª Divisão do Exército Norte-Vietnamita. Os confrontos ocorreram logo além da fronteira, em frente à região do Fish Hook, no Camboja. A 1ª Divisão de Infantaria, a Big Red One, criou bases de patrulha de apoio de fogo na área. Elas foram colocadas ao longo de uma importante rota de infiltração usada pelos invasores norte-vietnamitas. Um dos meus comandantes assistentes de divisão foi lá comigo. O nome dele era General Bill Connet Coleman, e já faleceu. E ele disse: Charlie, você vai ser muito atacado por foguetes aqui. Vai receber muitos ataques de morteiro aqui e vai ser atacado muitas vezes aqui, porque essa é uma rota principal de reabastecimento. Não sabíamos o que viria, mas estávamos na fronteira com o Camboja, no Vietnã. E à noite, nos meus helicópteros, eu podia subir e ver longas filas de caminhões, faróis de veículos vindo do norte do Camboja, descendo para o sul, bem ao longo da fronteira.
E bem na fronteira eles apagavam as luzes. Suspeitávamos que estavam descarregando munição, equipamentos e tropas, mas não podíamos atirar contra eles do outro lado da fronteira. De vez em quando recebíamos tiros do outro lado da fronteira, mas naquela época não tínhamos permissão para atirar de volta para o outro lado da fronteira. Bases de apoio de fogo, os grandes canhões da artilharia, tanques móveis, grandes obuseiros, metralhadoras, morteiros, todos são usados para proteger a posição entrincheirada, cavada para defender contra ataques, assim como para impedir que os norte-vietnamitas penetrem a fronteira. Para Charles Rogers e os homens na base de apoio de fogo Rita, seria uma longa noite. Heróis voltam em um instante. Aos heróis. Faltavam 6 dias para a eleição presidencial de 1968, quando os homens do Coronel Rogers se entrincheiraram na base de fogo Rita, no Vietnã. Richard Nixon estava para vencer. Hubert Humphrey, que assumiu a indicação recusada por Lyndon Johnson, tentava em vão convencer os eleitores do sucesso das negociações de paz. No último dia de outubro, o presidente Johnson interrompeu o bombardeio ao Vietnã do Norte. Em Paris, o embaixador Abril Harriman achava que isso quebraria o impasse nas negociações de paz. Tenho uma declaração que fiz hoje e estou conclamando os norte-vietnamitas a avançarem em direção à paz. Em Washington, o secretário de Estado Dean Rusk anunciou a suspensão dos bombardeios. O presidente Johnson afirmou claramente ontem à noite que sua decisão de interromper o bombardeio ao Vietnã do Norte foi baseada em expectativas específicas de que o governo do Vietnã do Sul participará das discussões para uma paz honrosa. Durante as tentativas de paz, os homens do Coronel Rogers estavam posicionados para bloquear o suprimento norte-vietnamita que entrava no Vietnã do Sul pela trilha Ho Chi Minh, a partir do Camboja. Então, enquanto homens em outros lugares falavam de paz em 31 de outubro, no Vietnã era Halloween. Charles Rogers e suas tropas estavam prestes a enfrentar uma noite sangrenta de batalha. Disparávamos o que chamávamos de fogos de artilharia sobre a área do lado vietnamita da fronteira, onde prevíamos que tropas ou equipamentos seriam trazidos através da fronteira. Começamos a ver grandes explosões onde nossa artilharia caía. Chamamos de explosões secundárias quando munições atingem o solo e outra coisa explode. E depois que a ação terminou, alguns dos prisioneiros de guerra que foram capturados contaram aos nossos soldados e interrogadores que o motivo pelo qual atacaram nossa posição ali na selva foi porque tínhamos destruído e danificado tanto do equipamento deles. Aquelas explosões secundárias eram do principal depósito de munição deles. E eles perceberam que nunca conseguiriam levar suprimentos do Camboja até Saigon, a menos que destruíssem a artilharia. E nós tínhamos acabado de disparar o que chamamos de minuto de fogo cerrado, em que você dispara todas as armas do comando no perímetro, o perímetro ao redor do posto de comando, dos toques, centros de operações táticas e assim por diante. E nós disparávamos todas as armas que tínhamos no perímetro, então, se o inimigo tivesse se aproximado sorrateiramente do perímetro e estivesse se preparando para lançar algum ataque, poderíamos neutralizá-lo e impedir qualquer iniciativa desse tipo que ele pudesse ter. E eu estava no meu centro de operações. E então, ao final de 1 minuto, o som dos disparos não cessou. Os soldados, sendo como são, tendem a dar nomes às coisas, às vezes de forma humorística, e mais tarde chamaram a noite desse grande ataque de festa de Halloween. Bem, foi tudo, menos uma festa. O Coronel Rogers, sem se preocupar com a própria segurança, atravessou uma chuva de estilhaços de explosões inimigas até a área em combate. Ele reuniu rapidamente os artilheiros atordoados para operar os obuseiros e direcionou o fogo contra o inimigo. E o primeiro sargento disse: "Deite-se, coronel. Tem 3 soldados do exército norte-vietnamita ali." E ele estava apontando para os soldados do exército norte-vietnamita. E eu comecei a cair para frente, olhando na direção que ele estava apontando. Enquanto eu caía para frente, algo me atingiu no rosto e me jogou para trás. Fiquei inconsciente por um tempo e então senti que estava me afogando. E
E então, quando recobrei a consciência, comecei a tossir e engasgar e me virei. E percebi que estava me afogando em sangue. Meu próprio sangue. E o que aconteceu aparentemente? Vi 3 soldados do exército do Vietnã do Norte atirando com rifles quando o sargento mandou eu olhar. Enquanto eu caía para frente, vi eles em pé e vi o clarão do disparo. E então, aparentemente, o tiro do rifle deve ter atingido meu obuseiro autopropulsado e ricocheteado no meu rosto. De qualquer forma, entrou bem aqui, e quando acordei me afogando em sangue, enquanto tentava respirar, eu estava engasgando com ele. E eu senti algo na minha boca, então estendi a mão e tirei a bala da minha boca. Recusando o tratamento médico, o coronel Rogers restabeleceu e reforçou as posições defensivas. Quando um segundo ataque em massa foi lançado contra outro setor do perímetro, o coronel Rogers direcionou o fogo de artilharia contra o inimigo atacante e liderou um segundo contra-ataque contra as forças que avançavam. Seu exemplo inspirou os defensores sitiados a repelirem e derrotarem o ataque inimigo. O coronel Rogers se deslocou de posição em posição sob intenso fogo inimigo, dando incentivo e orientação aos seus homens. Os canhões da base de artilharia são grandes e difíceis de mover rápido. Então, sob ataque, a maneira de defender a base é se entrincheirar. A reação inicial ao fogo inimigo é buscar proteção. Logo é hora de defender o acampamento. A liderança se destaca para proteger os homens, a base, para lutar contra o inimigo. Charles Rogers deu uma ordem simples. Em uma ocasião, lembro de um soldado que estava operando uma metralhadora calibre 50 lá em cima. Em um dos meus obuseiros autopropulsados foi baleado e morto enquanto fazia isso, e ele caiu aos nossos pés. E eu disse a um soldado que estava lutando comigo, levante-se e assuma aquela metralhadora. E ele me olhou de um jeito muito estranho. O camarada que estava operando a metralhadora acabou de ser baleado e está caído aos nossos pés. Ele me olhou por muito tempo e nunca vou esquecer sua expressão e olhar. Como tínhamos iluminação ao redor, dava para ver muito bem. Ele se abaixou, pegou uma caixa de munição, subiu no obuseiro e operou a metralhadora. O fato de me verem lá fora fazendo o que eu precisava fazer os encorajava. Em um momento como aquele, você não se preocupa em morrer, você nem se preocupa em se machucar, você só se preocupa em fazer o que precisa ser feito. E foi isso que meus soldados fizeram. Ao amanhecer, o inimigo determinado lançou um terceiro ataque contra a base de fogo na tentativa de tomar a posição. Ao ver um obuseiro inoperante devido às baixas, o coronel Rogers juntou-se aos membros sobreviventes da equipe para colocá-lo novamente em ação. Não havia linhas de frente no Vietnã. Os norte-vietnamitas atacavam de repente, surgindo da selva e atacando com intensidade contínua. Eles vinham em ondas humanas. Rogers e seus homens na base de apoio de fogo Rita estavam cercados pelo inimigo. E o inimigo continuava vindo. Então eu notei, à direita, a leste de nós, a cerca de 70 metros de distância, um foguete atingiu e explodiu. Não dei muita atenção, para ser sincero, porque eu via foguetes atingindo e explodindo o tempo todo. Depois só me lembro de estar voando pelo ar. Eu vi um soldado voando pelo ar e vi um obuseiro, era um obuseiro rebocado de 105 milímetros. As hastes do obuseiro se moviam e tudo parecia em câmera lenta pela nossa lentidão.
e a gente estava simplesmente voando pelo ar, e então eu vi que estava descendo, e pensei, como um velho paraquedista, que se eu não abaixasse a cabeça, poderia quebrar o pescoço quando aterrissasse. Então, quando eu estava descendo, lembro de ter abaixado a cabeça e me encolhido assim, para que eu caísse com a parte de trás da cabeça e os ombros. Se eu tivesse batido assim, poderia ter quebrado o pescoço. Então bati a cabeça e os ombros, rolei e fui arremessado contra o abrigo onde dormíamos. Vi as duas pernas erguidas contra os sacos de areia, enquanto eu estava deitado sobre ombros e cabeça. A bota esquerda foi completamente arrancada e a perna estava aberta desde o tornozelo até o pé. A bota direita foi rasgada e havia ferimentos ali também. Deitado ali, tentei mexer os dedos dos pés para ver se algo estava quebrado. Não conseguia mexer os dedos dos pés e pensei que estavam quebrados. Então, balancei meus pés para baixo e me arrastei até o lado do saco de dormir para ter alguma proteção, porque eu não conseguia mais me mover. Alguns minutos depois, ou talvez alguns segundos depois, imagino eu, meu oficial de operações saiu correndo com o médico e uma maca. E ele me pegou e me colocou na maca. O nome dele era o Major Ken Smith. Eles me colocaram na maca, viram que eu ainda estava vivo e Ken Smith disse: "Coronel, você tem mais vidas que um gato." Mesmo gravemente ferido para liderar fisicamente, o Coronel Rogers continuou incentivando e orientando seus homens para repelir o ataque inimigo. E por que eu fui lá? Em direção ao perímetro onde obuseiros tinham problemas e tanques explodiam e queimavam a munição? Porque eu me sentia responsável por aquele comando e por aquela posição. E eu tinha um certo medo ou preocupação de que eu pudesse perder meu comando, de que eu pudesse perder meus soldados. Por isso não trato nada ligado à medalha de honra levianamente. E é por isso que eu uso a medalha tão raramente. Quando uso, tem um significado especial para mim. Amo aqueles soldados e sempre amarei. Eles deram tudo de si. Heróis voltarão em um instante. Aos heróis. Hoje, em cafés da manhã de oração como este na Alemanha, Charles Rogers vive uma vida que combina seus dois grandes amores, a religião e o exército. Em 1983, ele se aposentou com o posto de general de divisão e se mudou para Munique com sua esposa alemã, Marguerite. Ele se formou em teologia e, como ministro ordenado, atua junto à comunidade militar dos Estados Unidos na Europa. Charlie, não sei se você... Espero que consiga captar isso com a câmera, porque ele simplesmente irradia quando você está por perto. Há uma aura em torno de Charlie Rogers. É contagiante. Qualquer pessoa que está perto dele começa a se sentir bem quando está ao lado de Charlie Rogers. E no café da manhã de oração, ele é um homem de grande profundidade, grande percepção, um homem profundamente cristão, mas não alguém que ostenta esse cristianismo, mas está lá. Visitando bases na Europa para aconselhar e inspirar soldados americanos. Rogers é tanto um general quanto um ministro. Um soldado me perguntou: como em nome de Deus lidamos com isso nas Forças Armadas, mostrando que somos cristãos, especialmente em posições de liderança? Esse jovem capitão se preparava para comandar uma companhia de tanques. E ele disse: eles esperam que você seja duro, exigente e firme. Como posso ser cristão e ainda ser assim? Mencionei exemplos de coisas que fiz na minha vida. Um soldado chamado Nathanael White veio para a minha unidade nessas condições. Eu disse: White, você tem a pior reputação deste maldito batalhão. Você ficou preso na cadeia por 3 meses. Você teve metade do seu salário descontado por 3 meses. Você agrediu um militar graduado. Você teve encrencas com mulheres que te causaram problemas. E você fez isso e fez aquilo. Já foi pego por roubo. Eu realmente não queria você na minha bateria. Mas você está aqui e agora é meu.
Vou te fazer meu operador de rádio e motorista de jipe. O primeiro sargento disse: Senhor, não pode colocar esse cara como seu motorista de jipe. Ele seria motivo de chacota no batalhão, pois todos sabem que ele é preguiçoso e bobão. Espere um minuto, primeiro sargento. Ele é o único cara nesta bateria que nunca cometeu um erro. Ninguém pode dizer isso, nem você, nem eu, nem seus sargentos. O histórico dele é impecável. Recém-designado está limpo e vou lhe dar a melhor função que tenho. Dava para ver o soldado se endireitar um pouco. Eu disse: White, assuma esse trabalho e mantenha tudo sob controle. Sim, senhor, ele bateu continência. Desde então, ele foi o melhor soldado daquela bateria, sem cometer erros. Assim disse ao capitão para liderar sua tropa: amar, cuidar, preocupar-se e perdoar seus soldados quando pagam o preço. Então você está feliz. Você está satisfeito com os colegas de trabalho? Sim, senhor. E o treinamento acha bom? Sim. Se fosse para a guerra, estaria pronto? Sim, senhor. Está confiante? Sim. Seu obuseiro te levaria? Com certeza, senhor. Estado de manutenção, esse obuseiro era suficiente para levá-lo até lá? Obrigado, senhor. Tem certeza? Positivo, senhor. O melhor de você. Obrigado, senhor. Foi difícil crescer pensando, acho, e compreender e realmente sentir que a vida do meu pai estava em perigo. Então acho que nós, talvez numa tentativa de entender e compreender, simplesmente ignoramos isso. E como eu disse, era só mais um dia em que ele saiu para trabalhar. Ele só acabou ficando fora por um ano ou algo assim. Fiel às aspirações dos pais e à sua fé e ao seu senso de dever, Charles Rogers é hoje um herói humilde. Então tudo o que recebi na minha vida, eu devolvo ao Senhor, porque toda a glória, toda a honra é dele. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E, claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.